Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI com um convidado que foi meu professor lá em 2008, segundo semestre de 2008, e depois de um tempo a gente trabalhou junto, lecionando, virou amigo da vida e estamos aí. Muito obrigado por ter vindo, Reinaldo. É um prazer todo meu. Esse convite seu fantástico para participar do seu podcast. Um grande prazer estar aqui. Obrigado, prazeraço te ter aqui. Legal. E, cara, temos trajetórias parecidas aí em termos de momento, né? Sim. Momento de carreira. Sim. Mas antes da gente chegar nesse momento atual, vamos falar da trajetória. Como é que a TI chegou na sua vida? Como é que foi formação, atuação no mercado? Vamos lá, muita água passou debaixo da ponte, né? Eu estou algum tempo já na sua frente, com função da idade. E, bom, de novo, é um prazer muito grande estar aqui, né? Porque a gente olhando para trás, fui seu professor, como você disse, depois a gente acabou sendo colega de área, né, na TI, e até agora também tem momentos de vida, momentos de carreira estão se coincidindo. Mas a minha vida aconteceu o seguinte: eu formei em engenharia elétrica há 30 anos atrás, né, daqui dando uma deixa para a idade, né? Mas 30 anos atrás, formei em elétrica e eu acabei sendo abduzido pelo mercado. Aquela história, eu não tinha muita escolha em o que fazer na minha carreira naquela época. Recém-formado, eu quero trabalhar, quero começar a minha carreira. E acabei entrando direto na área de informática, vamos dizer assim. A empresa que eu trabalhava tinha um nome tal, teleinformática, um nome bacana, e eu nem sabia o que era aquilo. Só sei que eu caí lá, né, e comecei a trabalhar na área de configuração de PBX digital. Né? Nada a ver com o que eu formei, mas, cara, tô aqui, vamos em frente. Então ali começou a minha vida, a minha carreira como engenheiro, só que dentro da área de teleinformática, telecom, TI. A telefonia está bem ali na parte de infraestrutura. E aquele momento foi um momento interessante porque era quando os sistemas analógicos estavam em plena mudança para a solução digital. Então eu comecei ali e depois eu caí no mundo da infraestrutura de rede, o cabeamento estruturado, que foi onde você me conheceu como professor. E nessa área eu fiquei por 25 anos, tendo feito basicamente de tudo dentro da área de cabeamento, desde acompanhamento de obra, gestão de obra, orçamentos, visitas a clientes, montagem de proposta. Fui membro voluntário da ABNT para revisão de normas de cabeamento, professor, consultor, enfim, eu fiz tudo. Eu não vou falar que eu fiz tudo, porque tudo é muita coisa, né? Eu fiz, sei lá, 90% que seria possível fazer dentro da área de cabeamento, eu fiz. Então, depois desses 25 anos, eu dei uma parada e falei, pô, e agora, cara? Pra onde que eu vou? Eu não tô enxergando mais nada que eu possa fazer que me dê condições de crescer como profissional. Foi nesse momento, final de 2018 para início de 2019, eu tomei essa decisão. Falei, eu vou mudar. Eu vou procurar outra coisa para mim. E comecei a procurar e descobri que tinha uma grande empresa multinacional perto da minha casa. E um vizinho meu que trabalhava lá, aliás, ainda trabalha. E conversei muito com ele, e ele falou assim, cara, vou te ajudar, vamos mapear as vagas. E acabou que deu certo. Uma empresa de tecnologia, uma empresa de consultoria, uma empresa que faz de tudo um pouco nessa área de tecnologia, no mundo inteiro. Na ocasião, ela tinha mais de 700 mil funcionários, imagina o que é isso. E deu certo, eu entrei, e foi aí que houve a minha mudança de rumo na minha carreira profissional. E eu fui parar exatamente numa área de gestão. Foi quando eu descobri que eu gosto de gerenciar pessoas. Porque a minha experiência dentro dessa empresa de 4 anos me mostrou que eu sei fazer isso e ninguém me ensinou, sabe? E eu tomei gosto. Fiz uma pós-graduação voltada para a gestão de pessoas, com ênfase em liderança. E assim eu levei esses 4 anos tendo sido contratado pelos meus soft skills, pela primeira vez na vida. Né? Nas outras empresas, todas que eu passei, na área de cabeamento, todas, foram umas 10 mais ou menos, todas baseadas no meu conhecimento técnico, hard skill basicamente. E dessa vez
soft skill, para mudar uma determinada área, organizar a área, sabe? Então, realmente, eu já havia trabalhado como gestor, como gerente em outras ocasiões, mas lá foi com outro foco. Uhum. E eu saí de lá, infelizmente, mas eu olho para trás e vi que o que eu fiz me dá orgulho, sabe? Então, hoje eu busco esse caminho, a parte de gestão. Então, assim, em poucas palavras, muito rapidamente, essa é a minha breve e longa história. Foi bem resumido. A gente trabalhou no meio desse caminho em alguns projetos juntos lá de infraestrutura, cabeamento. Sim. Foi interessante. Você teve seu período ali de consultoria no meio desse processo todo, né? Sim, teve um momento na minha carreira em que uma crise no Brasil, né? E a empresa que eu trabalhava acabou desligando muita gente. Eu fui no barco e falei, eu preciso montar uma empresa porque tá difícil. Eu acabei montando uma empresa e acabei prestando serviço para a empresa onde eu trabalhava. E ali nasceu a empresa que eu tinha, a RV Consultoria. Eu dava consultoria, dava treinamento, fazia projeto, não só de cabeamento, mas parte elétrica também. E aí foi quando a gente começou a fazer os nossos trabalhos em conjunto, né? Dei bastante consultoria, muito projeto. Eu era como é que fala? Equipe. Fazia de tudo. Batia o escanteio e cabeceava. Então, Reinaldo, eu sei como é que é também. Reinaldo Vendas, Reinaldo Comercial, Reinaldo Pós-Venda. Tudo, marketing, tudo. Também lá na DGPTI foram... Foi assim também. Tem sido, né? Na verdade, eu tô com ela ainda. Até já mudei o nome, a razão social dela, e adicionei os quinais para produção musical. Mas tem os dois escopos lá, né? Posso continuar com prestação de serviço, treinamento, ou palestra, ou a parte de produção musical também. Não sei, né? A gente não sabe o que o futuro reserva. Eu acho que a gente tem que acreditar naquilo que a gente sabe, no nosso íntimo, aquilo que a gente gosta de fazer. Com o passar do tempo, isso está fazendo muito sentido para mim, sabe? Quando eu resolvi mudar minha carreira para essa área de gestão, eu tinha tomado essa decisão e foi uma decisão acertada. Eu gostei. Deu certo. Tá no momento certo, né? Deu resultado bom. Infelizmente não deu para continuar lá. Ok, coisas da vida. Mas eu continuo buscando oportunidade nessa área, porque eu sei que é onde que eu vou gostar de trabalhar. Tá? Então, por isso que eu falo para quem está começando, principalmente, assim, acredite naquilo que você gosta, para começar bem a carreira. Muitas das vezes você não tem essa opção, né? Parece uma coisa, acaba tendo que pegar. Pega. Você vai criando casca. Isso é importante. Cria casca, mas continua com foco naquilo que você realmente acredita que gosta, que é ali que você vai se dar bem. Legal. E falando de dicas, já vou antecipar aqui um assunto para quem está iniciando ou tem interesse nessa parte de infraestrutura. Que infraestrutura a gente tem... Toda empresa é necessário ter um mínimo de infraestrutura. Nem todas investem como deveria, né? Mas pensando em ambientes de maior porte ou data center, né? A gente tem aqui, inclusive, né, em BH, em outras regiões do Brasil também alguns. Mas pensando em infraestrutura, quais recomendações ou caminhos ou sugestões que você daria para quem deseja entrar na área? Guilherme, eu acho que de certa forma é amplo isso, porque quando você fala em infraestrutura, você está falando, tem muita coisa aí. Tem, infraestrutura mais pensando na física, né? Envolve muita coisa ainda. Tem segurança, tem infraestrutura física, tem operadoras que trabalham de outra forma, por exemplo, muita solução externa, ou empresas corporativas que às vezes é só um mundinho ali de uma LAN, né? Ou às vezes até uma rede externa, mas uma LAN de fulano da vida, né? Mas é mais limitado. Então, assim, a pessoa precisa ter realmente fazer uma pesquisa e olhar para dentro. O que eu gostaria de fazer? Eu acho que é a primeira coisa. Mas a infraestrutura, você pode se basear, por exemplo, em data center. Data center é um mundo. É um mundo. Né? Desde elétrica, refrigeração, sistema hidráulico, tem parte de equipamentos de rede, telecom, cabeamento, obviamente, né? Fibras e as segmentações, parte de controle, combate a incêndio. Então, assim, é um mundo. E tem cursos específicos para isso que são muito legais.
Agora, cabeamento, pô, eu curto cabeamento, acho fibra ótica legal, e realmente tem seu campo. Então, assim, é muito difícil até dar uma dica, faça isso ou aquilo. Eu acho que o mais importante é você tentar despertar o seu interesse por alguma coisa. E aí sim, você ir atrás daquilo. Foi o que aconteceu comigo recentemente, que eu acabei de contar aqui. Descobri uma empresa X, que ele teria realmente uma forma, algo interessante para eu fazer e aprender. E foi muito legal. Que hoje, acabou que no final das contas, ela está meio que me direcionando para aquilo que eu quero fazer. Então, infraestrutura é um caminho, mas TI é algo gigantesco. Né? Então, vários caminhos e possibilidades. As pessoas que estão começando, elas têm que realmente olhar o mercado. Muitas das vezes até sentir onde que está a pegada, né? Onde que o mercado está buscando os profissionais. Por exemplo, há alguns anos, e hoje ainda está assim, a parte de desenvolvimento. Cara, quase todas as empresas precisam de alguém para desenvolver alguma coisa em alguma linguagem. Para quem curte isso, pô, o pessoal está nadando de braçada, trabalhando aqui no Brasil, entregando serviço para a Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. São vários caminhos e possibilidades. Tem muita coisa. Cara, voltando no tempo, porque teve algumas experiências bem interessantes ao longo dos contatos, né, que eu tive contigo. Queria voltar lá na docência, lá em 2008, foi o segundo semestre, Caramba, Barro Preto. Eu não vou lembrar. Lá, cara, eu lembro das suas aulas que tinham... É interessante saber mais, né, dessa questão que você teve a formação em engenharia, porque você vinha com um nível de detalhe muito grande na perspectiva lá de planta baixa, quais elementos que eu vou utilizar, como é que eu vou documentar cada um, né? Se é eletrocalha, eletroduto, as áreas de trabalho, subsistemas de cabeamento estruturado. Lembro dessas coisas, tem um tempinho, mas eu lembro. Tá detalhando aí, lembra? Ou as minhas aulas foram boas, você aprendeu bastante no mercado. Ou não, foram muito boas. Eu aprendi lá para levar para o mercado, me ajudou demais em discussão, em definição de projeto, que eu sempre vivenciei muito a infraestrutura, mas na perspectiva de servidores, né, switches, a parte mais de configuração, né, a parte mais lógica. E sempre na especificação de tecnologia, a gente trazia as questões de infraestrutura física para poder justificar ou questionar ou argumentar, mas as aulas foram muito boas de fato, foi muito bom. E onde que surgiu essa questão talvez da engenharia, né? De levar esse nível de detalhe, as plantas baixas, a gente discutir um projeto, especificar, sei lá, eu lembro das atividades que tinha uma delas sobre... você tem um projeto, uma empresa que tem X pontos, X áreas de trabalho, X pessoas, e aí quanto que você vai precisar de cada material, de cada elemento, para a gente ter a ideia de planejamento, o escopo do que tem que ser feito, custo, prazo, tudo envolvido ali na disciplina. Sim. Você falou um pouco da experiência de ter vivenciado essas questões, mas como é que você montava aquelas atividades ou nesses níveis de detalhe para poder levar para a sala de aula? De onde que veio essa questão? A pergunta é legal, porque assim, não veio só da engenharia. É claro que eu usei da engenharia ali, mas o que aconteceu foi que a minha experiência de mercado naquela área específica de cabeamento me levou até aquilo ali. Porque não adiantava chegar em sala de aula, mostrar para os alunos, olha, isso aqui são subsistemas. Né? Tem a são 6, inclusive. Pois é, cabeamento horizontal, cabeamento backbone, não sei o que, sala de telecom. Pô, beleza, conceito. E o resto? Pô, tem muito mais coisa nisso aí. Como é que aplica isso, né? Empresa, você não vai ficar olhando subsistema, só subsistema. Tem um monte de coisas. Por exemplo, você está numa empresa, vocês vão mudar de sede, vai para um outro lugar. Vai começar tudo de novo. Você, lá, a gente estava gerando gerentes de rede. Era o cara que ia ficar à frente disso. Ele tinha que ter noção de espaço, noção de onde poder ou não passar um duto, uma eletrocalha, de onde vai sair a parte elétrica, por onde entram os cabos que vêm da rua, como que eu vou entregar os cabos para os usuários. Então, a visão de planta, ela dá essa ideia que, querendo ou não, vai passar na sua mão, na sua carreira. Vai. Na hora que você olha para aquilo ali, um monstro. Cara, como é que eu vou entender isso aqui? Então, o meu objetivo era dar o mínimo de condições para que os alunos, ao se depararem com isso no mercado,
não tomassem um grande susto. Né? Já teriam visto alguma coisa, uma noção mínima, para poder discutir com um contratado ou com um diretor. Né? Então a ideia veio daí. Claro que na engenharia eu mexia com isso direto, vou aproveitar essas plantas que eu tenho aqui, vou criar um projeto aqui em cima, a galera faz, aí dali faz levantamento de material, né? Até distância entre os racks para poder ver se eu consigo no horizontal atender, se eu tenho que distribuir mais de um rack por andar. Isso, então tudo isso é importante. Não basta, de novo, né, falar só sobre subsistemas. Então é legal você ver, sentir um pouco da realidade dentro da sala de aula. E eu tinha essa coisa, né? Tanto é que eu montei um laboratório, acho que você pegou o laboratório? Acho que não foi dessa época, não. Não, o laboratório foi depois. Foi depois, né? Eu montei um laboratório justamente para mostrar. Eu até me tornei, até um parênteses, me tornei o professor Carrasco, né? Porque eu fiz prova oral. Você não pegou, não, né? Não, mas eu fiquei sabendo. A Silvia pegou. Ela pegou? Pegou. Pois é. Eu fui considerado professor Carrasco porque eu dava prova oral. Mas era interessante, porque a prova oral ela era baseada no que você estava vendo ali na hora. Eu te mostrava, e a pergunta era daquilo ali. Era palpável. Né? E era aquele momento eu sentia, tudo bem, tirando o nervosismo das pessoas, mas eu sentia se a pessoa estava entendendo ou não as coisas mínimas, simples, né? Que eram importantes no dia a dia. Então tudo aquilo que eu fiz dentro de sala foi pensado, ou melhor, tirado da minha vivência no dia a dia, e eu me coloquei no lugar de quem estava indo para o mercado e assim, com o que eu vou me deparar, né? Então eu falei, então eu vou mostrar para eles com o que eles vão se deparar e prepará-los o mínimo necessário. Foi daí. Cara, foi muito bom. Eu aprendi... Foram várias, né? Mas tem uma das coisas que eu vi lá pela primeira vez. Estava começando a entrar no mercado de infra, estava tendo a primeira experiência profissional como analista, na época, né, que eu fui seu aluno. E lá nas aulas eu vi sobre espelhamento de patch panel, que é uma coisa relativamente simples, mas assim... Não tinha ideia. E aí a gente via alguns clientes que eu ia, tinha varal de um rack pro outro. Nem me fale. Então assim, cara, aí vi lá na sua aula e falei, beleza, aquele projeto lá naquele cliente. Teve um que foi muito emblemático. Era uma empresa até da área de engenharia, uma controvérsia. Da área de engenharia, ela tinha 4 unidades. Essas unidades eram interligadas por fibra. E nas 4... a gente fez tinha um core que eu fui configurar. Na época era até Tricom ainda, saudades. Nossa, Tricom. E aí eu ia configurar esses 4 cores e tinha interconexão entre esses locais com fibra. Então, beleza. Fiz a configuração, fui do primeiro, segundo. A gente programou um sábado o dia todo. E eu lembro que na época eu já estava bem afiado com configuração, né? Eu lembro que eu fiz 3 unidades até a hora do almoço. Aí na hora do almoço, eu falei, beleza, vamos almoçar rapidinho, a gente pediu comida e começo da tarde a gente finalizou outro. Na hora que a gente chegou lá, cara, eram 4 racks que você não viu os ativos. Você só viu os cabos ali em frente aos ativos e onde que tá, né, o core? Agora? Aí, um monte de cabo ligado, de onde que vem, que VLAN que tá, pra onde que vai. E a gente ficou lá até umas 8 da noite, eu acho. Mas aí poderia ter, né, essas questões de infraestrutura. Na época acho que eu não tinha tido a sua aula ainda. E aí, enfim, nem recomendei ou sugeri depois que eu descobri que existe essa possibilidade. Vi demais isso, cara. Vi demais isso. E, aliás, algumas das fotos que eu levava para dentro de sala era de locais que eu tinha trabalhado, claro. Sem omitir na empresa, né? Mas era cada situação que você, até empresas, cara, de tecnologia, TI mesmo, não tinham esse cuidado. É aquela história, né, cara? Tá tudo funcionando. Não mexe. Mexe não. Mas na hora que dá problema... Ninguém sabe o que tá, onde não que tá. Não sabe o que tá, mas só lembra do cara que toma conta lá da área, vai lembrar dele, né? Naquela hora lembra dele e ele que tem que ir lá resolver. Às vezes a culpa é do cara, da situação estar daquela forma, mas às vezes não. Às vezes chegou ali, já tava assim, é legado. Não tem investimento. E aí é blá blá blá, né, cara? Põe dinheiro e quer que funcione, né? E pra mexer numa situação dessa é até perigoso, porque você precisa de tempo. Lá vai fim de semana, lá vai feriado, porque dependendo do tamanho da rede, né? Você sabe muito bem como é que é, né? Então às vezes você tem que parar tudo pra colocar no lugar. Não dá, ainda mais você pega esses
mundo de varal, né? Na frente, você não vê os ativos, igual você falou. Como é que você mexe nisso, sem desligar? É dureza, cara. Terrível. É dureza. Você tem alguma lembrança aí traumática, ou não, de algum projeto, de algum caso, assim, que teve alguma situação interessante pra gente comentar? Cara, foram muitas obras. Bom, teve uma sim, não posso falar, né? Não, a gente não fala quem é. Mas é uma nem foi em BH, tá, gente? Quem tá vendo a gente aí não foi em BH. Não foi. Mas um lugar que tinha uma rede muito grande, cara. Mais de 50 mil pontos. Nossa. Mais de 50 mil pontos. E, assim, o data center em si tava lamentável. Uma rede de 50 mil pontos, cara. Sabe? Lamentável. E eu... Quando fui contratado para trabalhar lá, eu só tive uma meia dúzia de pessoas para ajudar. 50 mil pontos, você imagina, 6 pessoas no máximo para poder levantar a situação. Só para você ter ideia, tinha mais de acho que 140 e poucas salas de telecomunicações. Nossa. 140 salas de telecomunicações. Eu tive que mapear tudo, tive que fazer documentação de tudo. E tinha cabos que tinham começo, mas não tinham fim. Sabe? Mais ou menos assim. Tá perdido em algum lugar. Muito grandes, os prédios grandes demais. Ambientes, as salas eram até muito adequadas. Fiquei até espantado, porque realmente seguiram a norma. É difícil ver, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas tinham acesso lá. Não deviam ter, mas tinham, entrava lá para dormir, entrava lá para guardar não sei o que, e tinha acesso de pessoas, aí sim, acabava que tirava cabo do lugar, desligava que não podia. Então, esse lugar aconteceu muita coisa, sabe? Assim, de ter que ficar fim de semana trabalhando lá para colocar as coisas no lugar. Foram 3 anos mexendo nesse lugar, até deixar ele redondinho, sabe? Muita fibra. Muita fibra, porque é um campus enorme, muitos prédios, muita fibra, muita caixa subterrânea, muita água. Nossa. Muita água, muito bicho, cobra, escorpião, barata, aranha, rato, gambá. Tem de tudo, cara. Então, às vezes você abre a caixa e sai correndo, porque às vezes é uma cobra que pula. E aí vai, assim vai, rato. Mas tem muita história, cara. Nossa. Muita história. Cara, eu já... você falou de abrir caixa aí e etc. Eu lembro teve um cliente, passou cabo TP normal, flexível, em estrutura externa, caixa subterrânea, e aí a água junto com o cabo, e tinha mais de 100 metros ainda do cabo. Cara, tudo bom para funcionar. Não presta. Mas é complexo. Você falou de normas aí, me lembrei das aulas lá, a gente falava de... ANSI, a TIA 568A, 58B, 509, 606. Até eu chegar eu não sei se já na sua turma, porque já tem tanto tempo, acho que naquela época não, mas eu meio, entre aspas, impus estudarmos a norma brasileira. Né? E como eu fiz parte principalmente pelo fato de fazer parte do grupo da BNT, eu não podia ficar dando aula com normas americanas, não fazia sentido. A BNT, naquela ocasião, ela usava as normas europeias, IEC, e tropicalizavam a norma europeia para o Brasil. Então eu fiz parte de várias reuniões, a gente ficava meio que traduzindo mesmo e vendo se fazia sentido para aplicar aqui no Brasil. E, obviamente, eu trouxe a norma brasileira, a 14565, para dar em sala de aula. Aí parei de falar em ANSI, EIA, parei. Na minha época era bem dessa época ainda. 2008, né? Foi 2008? Quer ver? Eu entrei na... Foi a primeira turma do Barro Preto. Certo. Não era nem Afonso Pena, não. Eu entrei na BNT em 2007, um ano antes. E fiquei lá até 2017. Então foi isso. Um ano depois ainda não tinha... Tava começando os trabalhos ainda, né? Começando. A norma existia, mas estava em processo de ajuste e tal. Então foi por isso que eu não levei para dentro. Depois que zerou a norma, eu falei, nossa, mas agora eu vou trabalhar só nela. Legal. E foi muito bacana, cara. Foi muito bom. Desse período lá da BNT, além dessa questão de revisão, né, meio que onde para, fazer essa tradução e adaptações, fala um pouco mais dessa experiência lá. Eu lembro que em sala de aula você comentou que já estava iniciando os trabalhos lá.
Mas a gente ficava muito curioso nos trâmites, né? Como é que era o processo? Cara, isso também serve para quem tá começando, viu? Não deixe o cavalo que passa na sua frente, arreado passar na sua frente e deixar de subir nele. Suba nele. E foi o que eu fiz. Como eu vinha com uma carga de conhecimento de acabamento muito interessante... já estava um bom tempo. Há muito tempo já, e assim, eu conhecia muita gente já, fora do BH, em São Paulo, no Rio. Pô, eu falei, cara, eu vou tentar conversar com um conhecido meu aqui, ver se o que eu posso fazer aqui para dar uma melhorada, às vezes ajudar ele em alguma coisa. Aí tem um companheiro lá de São Paulo, cara, é um dos meus gurus. E ele falou, pô, Reinaldo, você não quer fazer parte então lá da BNT, não? Eu falei, como é que é isso? Então, cara, lá é voluntariado. A gente reúne meio que uma vez por mês, ou dependendo da agenda lá, às vezes um pouco mais, 2 meses. Só que é sua conta, é voluntário. Eu falei, cara, tô dentro. Eu não pensei 2 vezes. Eu vou participar, sabe por quê? O aprendizado que eu ia ter com aquele monte de gente, porque é uma mesa 2 vezes maior que essa aqui, cheia de gente, só cara fera no tema, de anos de estrada, né? Falei, pô, imagina como que eu vou aprender com esses caras. 2, o network que eu vou fazer. 3, o que eu vou poder levar, agregar para as pessoas, né? Principalmente, eu já era professor, eu vou agregar isso para os alunos. E 4, pô, vou levar isso para o mercado. Quando eu estiver vendendo meu serviço, as pessoas vão saber que eu participo da BNT, isso me dá um certo valor. Né? Então a vivência lá, e principalmente com esse cara que me levou e o outro que é o líder lá, pô, os caras são excepcionais, um nível de conhecimento absurdo e uma humildade que se aprende, cara. Não só tecnicamente, mas aprende como ser com o seu conhecimento. Né? Nós, professores, né? Cara, você não pode se dar uma soberba, né? Pô, eu sei, se eu sou professor, eu preciso ensinar. E eu vou conviver com pessoas que não sabem o mesmo que eu. O que eu tento fazer? Fazer com que eles absorvam o máximo possível, da melhor forma possível, de forma não traumática. Igual muitas pessoas tiveram nos ensinos básicos, né? E eu sempre trouxe isso comigo. E esses camaradas me ensinaram isso lá também. Os caras são conhecidos internacionalmente, cara. Mas o nível de modéstia dos caras é impressionante. E isso eu aprendi demais nesse aspecto. Eu acho que um dos grandes itens, um dos grandes pontos importantes de aprendizado lá foi isso, sabe? A parte técnica também, mas, poxa, isso sempre serve também para os iniciantes. Não fique preso na técnica. É importante? Mas não é para toda a vida, não. Lá na frente muda. E eu falo por experiência pessoal também, porque na época da faculdade, até formar, cara, era total hard skill. Não era uma porta, não conversava e etc. Isso mesmo, cara. Cara, é complexo. E aí eu estava numa empresa de consultoria que eu tinha que apresentar projetos para poder, enfim, ia lá, analisava o ambiente, fazia o dimensionamento do que ele precisava de estrutura, levava lá o projeto e às vezes não, na maioria das vezes era 6 dígitos o projeto. E aí, mas vinha gestão ou liderança ou algum executivo da outra empresa e a minha justificativa era só técnica, não tinha justificativa de negócio. Então, bem logo quando eu formei eu senti falta disso e aí a gente foi fazer pós lá de gestão estratégica de negócio, gestão de projetos. E foi uma turma com a gente lá, o Forlan, que foi aluno também. Lembro. É um ponto interessante que você está falando, porque é uma coisa que eu senti muita falta também na engenharia quando eu formei. Puro hard skill engenharia. Naquela época, tá? Hoje eu já não sei, espero que não. Faz muita falta você ter o mínimo de habilidade comercial, pra gente generalizar. Você saber se colocar de uma forma além da técnica, diante de um cliente, diante de um gerente de área, de um diretor, do CEO, né? Como você se portar, como você transmitir informação, né? O que ele quer ouvir, ser objetivo. Sim. Né? Um e-mail que você vai passar para pessoas como essas clientes não é a mesma forma que você escreve no WhatsApp.
Né? E tô falando isso de brincadeira não, porque eu já peguei e-mail assim, corporativo com formas muito, muito informais. Tá? Não que você precise ser o formal nos seus e-mails, mas existe um linguajar corporativo, uma ética mínima que, na minha opinião, ela é importante. Demais. Né? Demais. Cara, então eu senti muita falta disso nas formações. Eu espero que os cursos de hoje tenham essa visão e possam transmitir isso para os alunos. Faz falta, cara. Eu ainda vejo a ausência dessa tratativa de soft skill nas grades, não só de TI, de engenharia, de outras áreas também. Mas é complexo, porque quando a gente está naquele momento, ou na maioria das vezes, né, 20 e poucos anos, está em início de carreira, as pessoas não entendem muito bem da importância daquilo. E a gente teve lá, na época da graduação, eu queria lembrar o sobrenome dela, acho que era Caroline Aderaldo, não era? Aderaldo. Se estiver assistindo, Aderaldo. Cara, Carol, um grande abraço, porque, cara, a aula dela foi sensacional. Ela passava pra gente questões de português, questões de interpretação. Ela era professora de português, né? Era. Nossa, sensacional. E muita gente na época não entendia a razão daquelas aulas ali. A importância, né? A importância daquilo. Eu, felizmente, já era preocupado com a escrita. Eu consigo me expressar melhor, inclusive, por e-mail do que presencialmente. Mas devo também um pouco disso a Carol lá atrás. Já era preocupado com isso na época, muita gente não era. Aí no que vinha as aulas, legal, ajudou a desenvolver mais esse lado. É uma preocupação muito pertinente, cara. Pois é. Eu via muita coisa, principalmente nessa minha última experiência, assim, eu tinha um cargo de gerência lá, eu conseguia, às vezes, dependendo da pessoa, até dar um toque. A pessoa sentia assim, cara, cuidado da forma aí, né, vamos ser um pouquinho mais, vamos ser menos solto, né? Não tão solto, mas cuidado, né, você tem que imaginar, pô, quem é que tá do outro lado, né? Como é que essa pessoa vai receber isso? Então, dá pra jogar assim com mais... ser mais conservador no discurso, acho que começa melhor. Né? É muito... Tanto escrito quanto falado. Quanto falado. Cara, é excepcional. Falando em comunicação, inclusive, eu quero trazer aqui, acho que você conheceu também, o Alessandro Rocha. Ele coordenava, lecionava curso lá na pós, era orador oficial lá da UNA, dos eventos. Eu me lembro desse nome, nesse momento não estou lembrando Alessandro, dele. Se estiver vendo, um abraço também, a gente já conversou, a gente só não conseguiu encaixar a data, mas em breve ele vai estar aqui com a gente também, porque a forma de expressar, de se posicionar, você mesmo comentou, né? Você está lá numa reunião, como é que você vai apresentar algo para um executivo e, enfim, comunicação é muito importante. Né? Ele dava aula de oratório. Isso é importantíssimo, cara. E os meninos da TI lá na pós ficavam, pô, tem aula de oratório, não sei o que, eu quero tela preta, parará, e beleza. No meio da primeira aula, o pessoal já ia, Guilherme, que aula sensacional, era fantástico a transformação que ele ajudava na turma. Eu acho que precisa disso, cara. Mas o mais legal é você poder levar o profissional, o professor, o profissional, e mostrar isso para os alunos. Sim. Né? Aqueles que têm interesse realmente de ter uma boa formação, eles vão estar lá para assistir. Bom. Né? Igual os cursos que eu fiz lá de soluções Wi-Fi, eu levei para soluções wireless que eu levei lá para a UNA, a gente fazia isso aos sábados de manhã e varava à tarde, porque a galera entrava pro curso e botava a mão na massa e configurava, ia de um prédio pro outro e, cara, a galera gostava. Quando tem interesse. Né? Faz diferença no aprendizado. Total. Demais. Fiz aulas lá de fusão ótica. Teve também. Bacana. É uma bagunça na sala, mas era divertido. Era bom. Bons tempos. Sobre a docência, eu dei uma breve pausa, né? Mas no seu caso, você teve uma pausa lá na docência também, lá na UNA.
Enfim, a gente teve umas questões lá que a gente não concordava, de mudança, de grade, de estrutura. Acabou que muita gente saiu de lá depois disso, incluindo nós dois, Marcelo Vicente também. Sim. Que inclusive virá aqui, a gente vai bater um papo também. Que ótimo. Saudade dele. Também. Marcelo é gente boníssima. Mas você tem pretensões de voltar a lecionar sobre estrutura? Ô, Guilherme, eu não. Acho que não voltaria, não. A missão já foi cumprida, né? Eu creio que sim. Principalmente pelo seguinte, como eu estou passando por uma mudança de carreira, a não ser que eu absorva tamanho conhecimento nessa minha nova aventura, eu me sinta à vontade para lecionar. Mas acho que eu não lecionaria o que eu lecionava no passado. Primeiro que eu tenho 4 anos de um hiato nessa área, então acho que não faz sentido. Mas naquela época eu meio que desgostei, não da docência propriamente dita, porque eu gosto de passar o que eu sei, independente de qualquer coisa. Foi institucional, teve a ver com a insatisfação geral. Meus colegas professores estavam muito insatisfeitos, e eu estava envolvido, eu ainda estava colocando energia num projeto lá, que eles compraram a ideia, só que eles não me ajudaram em absolutamente nada, eu tive que fazer tudo sozinho. E quando eu vi, eles estavam investindo numa determinada coisa lá que cabia o que eu estava fazendo 100%, mas chamaram outro professor para fazer. Isso para mim botou uma pedra na minha história lá. Falei, chega, acabou. É como se eu não estivesse fazendo nada. Cara, quer saber? Não, complicado. Um abraço. Vamos embora. Lá a gente teve muitas mudanças e questões que nem vem caso falar aqui, mas foi um momento complexo ali. E falando dessas mudanças e nova fase de carreira, tô indo para produção musical, você tá indo para fotografia. Eu vou ter que fazer uma série de podcasts aqui, Existe Vida. Posta aí. Mas pra mostrar pra galera, não é só TI que existe no mundo, não. Tem outras coisas aí, cara. Pois é. Como é que tá essa transição? Planos futuros? Como é que tá? Ô, Guilherme, assim, a fotografia pra mim, eu tava fazendo tava voltando a fita, né, da minha vida. Eu sempre fui o cara do grupo, o cara da turma, que sempre registrava alguma coisa. E eu venho da época que não existia o celular, né? Eu tenho 53 anos, gente, só para deixar claro aqui. Então, assim, eu vim da época ainda da câmera com filme, né? Então, aonde eu ia, um passeio, uma viagem, um acampamento, eu tinha a minha câmerazinha e levava. Então, todas as fotos de cada grupo que eu participava, quem tinha era eu. Tá. Eu sempre gostei, mas beleza, paro por aí. Aí veio o celular, comecei a brincar, tirar foto daqui e dali, mas sempre na diversão. Em abril agora, eu tava no sítio, tava com meu celular um dia meio nublado assim, tava andando perto das árvores, achei umas coisas interessantes, comecei a bater foto com o celular, falei, rapaz, não é que essas fotos ficaram legais, né? Segundo a minha curadoria, né? Bom, cara. Aí peguei aquelas fotos, coloquei no Instagram, e a galera começou, pô, que foto legal, como é que é isso, o que é aquilo, pá, como é que é? Eu falei, rapaz. Aí o meu personal falou, Renato, Everson, um abraço. Tem uma câmera lá em casa, encostada. Ninguém sabe mexer naquele trem. Você quer emprestado? Eu tava há poucos dias de fazer uma viagem. Com minha família, a gente foi pra Europa. Eu falei, cara, eu vou pegar essa câmera, eu vou levar. Vou levar ela pra viagem. Aí pronto, bicho. Acabou. Vício puro. De lá pra cá, de abril, maio pra cá, cara, aprendendo, internet tem muita coisa de graça. Tem. Aprendendo muita coisa, conhecendo um monte de gente e tal, e eu melhorando as fotos, aprendendo um monte de técnica. E fotografia não é difícil, tá? Não é um negócio assim, simples, bateu não, cara. É um negócio que tem... luz, obturador, muita coisa, sabe? Lente. E aí comprei um curso, tô fazendo um curso ainda, e comecei a vender umas fotos, cara. Eu falei, já criei minha marca, tô realmente eu vi, tô seguindo lá. Pois é, eu sei. Aliás, obrigado pelas dicas que você tem me dado. E tô bastante empolgado, cara. Gostando, cara. Que legal. O mais legal é gostando, me divertindo, achando o máximo que eu tô fazendo, independentemente do que os outros vão dizer ou não. A minha visão daquele momento, que foto é isso, né? Foto só tem aquele momento. Acabou, tirou, passou, já era. Se não tiro, tá foto igual. E eu tô curtindo demais.
E arte é isso, porque você não tem uma... A primeira questão que a gente tem que ter desprendimento é que a gente não vai agradar todo mundo. Se a gente pegou... Isso, Eu, por exemplo, não gosto de Beatles, mas assim, é uma coisa que, né, é quase que unanimidade. Queen, já eu prefiro Queen, mas tem gente que não gosta, então... Nós somos baga, não somos chegar em Beatles, não. Então beleza, tamo junto. Conheço, tem as músicas boas e tudo mais, igual, mas ouço, beleza, mas não então prefere grande. Queen também? Então tamo junto. Mais um, hein? Mais um. Mas é isso, cara. E você na música, você tá pegando firme também, né? Estamos lá cara, fazendo... A minha já tem um pouco mais de tempo, né? Só tá chegando a 1 ano. A minha mudança, assim, começou... Cara, em 2019 eu sentei no sofá, e aí? E agora? Né? Tinha chegado até da UNA, inclusive. Foi o último ano que eu lecionei no presencial, né? Uhum. Aí, cara, já... Assim, tinha resolvido as questões de vida que eu gostaria, né? Tava casado, tava com tudo pago, só as contas do dia a dia. Uhum. E, preciso ficar virando madrugada igual sempre. E todo feriado trabalhando, e fim de semana trabalhando. E aí? Né? Conquistei as coisas que eu queria, mas e o próximo passo? Né? Não tava fazendo sentido mais pra mim a rotina. E não sabia o que fazer. Aí eu pensei, voltar a tocar? Vamos. Aí comprei um teclado, comecei a estudar algumas coisas. Porque antes eu tocava mais era bateria, vindo violão, meu irmão é baixista, então tive contato com, né, essa cozinha já desde cedo, mas piano não. E falei, vou montar um projeto, vou compor, só que eu não quero montar banda mais não, porque tive muita dor de cabeça. Vou fazer autoral e solo. Só que pra isso eu tenho que cantar, então fui fazer aula de canto, porque eu não cantava. Então começou ali, aí veio a pandemia, aí comecei a tirar as coisas da gaveta, porque começou a ter mais tempo, né? Muita reunião que a galera, tem que reunir presencial, coisa de 15 minutos, ou com o telefonema, um e-mail resolvia, virou tudo videochamada. Então a gente começou a deixar de perder esse tempo de deslocamento. E aí eu fiz os cursos online, da Udemy, né? Da área de TI, dos materiais que eu já tinha. E comecei a estudar sobre composição, para poder escrever melhor, para poder fazer arranjo melhor. Aí fui em material da Berklee, tem alguns materiais que são gratuitos. E fui estudando, testando, começando a fazer as composições. Aí lá em 2021 lancei as primeiras. Aí começou a surgir dali convite para eu produzir. Teve uma pessoa que me chamou para poder fazer a trilha sonora de um curta que ele estava fazendo. E aí começou a surgir outros caminhos que eu não estava pensando. Então, já tô com uma visão mais sólida para os caminhos futuros sobre... 2 anos, um pouco, talvez. Já tem aí, vai dar até uns 3 anos nessa mudança, né? 4 pensando no início de tudo, né? Mas não sabia exatamente como. Mas dos meus primeiros momentos de, vou produzir mesmo, vou fazer minhas coisas, isso vai dar 3 anos. E hoje já tenho uma visão mais clara, né? Tem as questões que eu faço minhas, autorais, né? Pensando em carreira solo. Tem um projeto de música para dormir que eu tô fazendo, que tá fluindo legal. Tem que é só no piano, né? Aproveitando os estudos de piano e colocando alguma coisa em prática. Tem as pessoas que foram me convidando para produzir o trabalho delas. Então já tem músicas de 3, 4 artistas que eu produzi, né? O arranjo todo, a gente gravou. Mixou, masterizou, já estão nas plataformas. Veio essa ideia do podcast que saiu do papel para a realidade em 15 dias. Uma coisa do nada, assim, e tá caminhando. Mas a trilha também, para filme, para jogo, né, trilha sonora. Então eu tô nesse contexto, né? Mas... É interessante que caminhando. Eu tô percebendo que você tá num momento assim de ainda... descobrindo possibilidades. Quer dizer, você tá descobrindo, assim como eu estou na fotografia, porque a gente fala muito em autoria, né? Você, por exemplo, você olhar pra você mesmo e falar assim, pô, meu estilo de compor é esse. Então, não sei se isso tá pronto pra você. Pra mim, como fotógrafo, eu ainda não cheguei nesse ponto. Pô, comecei a estudar em junho, julho. Muito pouco tempo pra poder chegar assim, a minha marca autoral é essa. É como se você batesse o olho numa foto. Essa foto Renato. Cara, vou demorar a chegar lá. Mas eu vejo uma similaridade nisso. Eu tô começando a formatar isso.
Ou seja, você precisa de alguns anos, né, cara? Sim. Você precisa de novo casca, né? Você precisa de experiência e vivência para você saber exatamente onde você quer chegar. Não vai longe da TI, como eu falei no começo, né? Procure aquilo que você curta, que você gosta e vai atrás. É o que eu estou fazendo, é o que você está fazendo, embora não seja TI, mas existe uma conexão forte. Tem demais, né? Os programas, softwares para poder... Tudo, né? E aí você vai se descobrindo. É o tempo. É o tempo. É o tempo. É investimento de tempo, né? Dedicação. A gente chega lá. Eu ainda estou brigando com a sonoridade, né? Tem coisas de... A gente até conversou disso já há um tempo atrás, né? Sempre vivi o rock, mas eu quero ter elementos sintéticos juntos para trazer um aspecto mais moderno para a sonoridade, né? Para não ouvir alguém, putz, parece lá Foo Fighters anos 90, ou isso parece... fazer comparações. Então pegando a estética padrão que eu sempre vivenciei, que é tudo que eu ouvi, se eu fizer mais um ali parecido com algo, né? Então eu tô buscando outras questões mais eletrônicas e modernas junto com isso. E eu acho isso importante, porque sinceramente, quando você resolve fazer alguma coisa, se você for fazer o mais do mesmo, não dá. Não vai dar, cara. Eu vi uma palestra uma vez na UNA mesmo. Um camarada foi lá e eu lembro como se fosse agora. O cara pegou uma plaquinha que assim, seja diferente. Vá atrás do seu sonho, mas seja diferente. O que o cara da fotografia lá fala. Olha, tire foto ou edite as fotos como todos. Você vai ter que criar sua marca de alguma maneira. Mas o tempo vai te levar lá. Né, para você ser diferente. Né, tirar uma foto das pessoas, todo mundo abraçadinho, pô, cara, todo mundo faz isso. Eu quero isso, eu não quero isso. Eu vou fazer algo diferente. Né, pra gente se destacar e buscar felicidade, né, cara? Sim. Acho que o melhor de tudo é buscar felicidade, né? E o lance bom disso é se permitir a ter esses momentos de felicidade na busca, né, no processo. Porque não é... eu tenho que chegar no resultado, e assim, tem que encontrar minha identidade, minha estética, etc. Não, é o processo construtivo que ele tem que fluir bem para você chegar nisso. Porque acho que mais legal é essa busca, né? Essa procura da batida perfeita lá, né? Só pensar no Marcelo D2 fez. Mas essa busca é mais legal do que... Porque quando você chegar lá no resultado que você acha que é aquilo, cara, você já quer uma coisa nova, né? Para não ficar estagnado. Então a busca é o mais legal, o processo. E é na busca que acontece o aprendizado, né? Que você vai errar muitas vezes, né? Muitas vezes. Quantos você não errou lá criando uma determinada música? Quantas fotos que eu já perdi? Naquele momento, nossa, na que eu vou editar, eu olho e falo, nossa, tá sem foco. Cara, é duro, cara. É tenso. Mas é aprendizado. Reinaldo, obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço. Maior sucesso pra você na sua empreitada. E pra ti também, pra nós. Vai dar certo. Vamos caminhando. Vou estar te acompanhando. Também. Tamo junto. Você tá longe, mas não tão longe assim. Não, tá pertinho. E pra gente encerrar, se você pudesse voltar lá no Reinaldo, lá no início, que ia começar a engenharia e falar alguma coisa pra ele, o que você falaria? Faça engenharia. Você vai gostar. Eu gostei de fazer engenharia. É engenheiro, né? Cara, direto ao ponto ali. É isso. Obrigado demais. Valeu, gente. Um abraço. É isso. Esse foi mais um podcast Prosa de TI. Semana que vem tem mais um. Um abraço e até lá.